Oi, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou dividir com vocês a minha rotina como professora de educação infantil aqui na Irlanda e que é conhecida como Child Care. E se você também tem curiosidade de saber como é o horário de trabalho, salário, funções, quais são suas atribuições, como é que começa nessa área, mesmo sem falar inglês, que foi o meu caso. Então, esse vídeo é para você. E como esse canal é pequeno, gente, então já quero pedir para vocês curtirem, compartilhar, comentar e se inscrever, porque aí isso me ajuda a continuar trazendo conteúdos aqui para vocês. Então, eu vou falar um pouco da rotina e dentro dessa rotina eu já vou estar dando algumas informações de como que é trabalhar como child care ou como professora, como educadora infantil na Irlanda. E é uma área, gente, que tem uma demanda muito grande, precisa de profissionais nessa área. Então, eu começo aí, o meu horário é de 7h45 até às 6h15. E esse horário de 7h45, né? Geralmente as creches costumam abrir às 8 horas e nós, funcionários, nós temos a responsabilidade de deixar ali tudo arrumado, tudo programado, para quando a criança chegar, elas encontrarem ali já a sala preparada, organizada, para que eles tenham um café da manhã. Então, muitas crianças começam ali conosco às 8 horas, né? Então, de 7h45 até as 6h15, daí um horário por volta da quase 10 horas trabalhadas, né? Mas você tem uma hora de trabalho, uma hora de almoço. Essa hora, diferente do Brasil, nós recebemos aqui por hora trabalhada, né? Então, aí você já visualiza. Geralmente as creches, elas preferem que você seja full time, que é quando você trabalha o dia inteiro. É possível você trabalhar part-time? Né? Porque tem muitos estudantes, né, intercambistas que assistem o meu conteúdo, que consomem os vídeos que eu faço aqui, tanto aqui como nas redes vizinhas, e eles me perguntam muito sobre a questão part-time, se consegue trabalhar em creches com meio período. A prioridade, né, a necessidade maior é para full-time, mas sim é possível você conseguir um trabalho part-time em creches, né? Então, como é que a gente organiza a sala? Como é que a gente se prepara para receber as crianças? Primeiro, a gente, né, prepara ali a preparação do ambiente. Essa é uma atribuição nossa. Então, a gente deixa ali para eles, né, para as crianças, café da manhã. Então, geralmente é cereais, pão, leite, suco. Então, coisas que eles podem ali manusear. Então, tá na altura deles, eu deixo sobre a mesa e eles mesmos se servem, né? Nós temos ali uma conduta de sempre estar lembrando eles que eles precisam lavar a mão. Então, essa parte mais de cuidado é uma das atribuições nossa como professor de educação infantil na Irlanda. Outra coisa, e um dos princípios que é regido todo o nosso trabalho é ter consciência de que a criança ela precisa desenvolver sua independência e sua autonomia. Então, coisas que eles podem fazer, nós não o ajudamos, a não ser que eles peçam e a gente sempre vai, eles mandam a bola pra gente e a gente dá de volta para eles. Então, tenta, né? Sempre a gente tá nesse trabalho de tenta. Então, por exemplo, eles chegam aqui, geralmente é muito frio, então eles chegam cheios de casacos e tal, então a gente já vai trabalhando com eles para que eles tirem os casacos, tirem os sapatos. Tem os sapatos que eles vêm de casa e tem uma parte que fica guardado os sapatos deles que eles usam dentro da creche, né? Tênis ou o calçado que eles trouxerem, né? Então, nosso papel fundamental é que o ambiente esteja ali preparado, que eles tenham condições de fazer essas coisas sozinho, né? Isso tanto que é para desenvolver a autonomia e independência deles.
Então, tudo, gente, tudo é do tamanho deles. Eu acho isso muito bom, né? Porque às vezes a gente quer, quando a gente trabalha com criança, a gente quer que eles façam tudo no nosso tempo, né? Então, quando ele vai tirar a criança, ela vai ter a dificuldade dela para tirar o casaco, para tirar o sapato, tudo é no tempo deles, e eles acham que ele tem o tempo todo, porque eles são criança e realmente eles têm todo o tempo do mundo, né? Assim, na teoria, né? Então, depois que as crianças elas costumam chegar às 8 horas da manhã, né? E uma coisa interessante que acontece aqui nesse local de trabalho especificamente é que nós não abrimos exceções. Por exemplo, o pai chegou mais cedo, ele chegou 10 minutos mais cedo, né? Então ele fica os 10 minutos esperando a creche abrir. Então não tem essa pressão, eu vou precisar deixar ele 10 minutos. Então não tem essa facilidade. E a creche é como no banco. Fechou, fechou. Abriu, abriu. Então, eu acho isso também muito justo, até para os funcionários e para a gente que trabalha ali diretamente, é bom porque a gente tem ali uma previsibilidade, né? De organizar, de ter o tempo de. A gente sempre chega 15 minutos antes, e esses 15 minutos, como a gente ganha por hora, ele é contabilizado. Então, a gente chega aqueles 15 minutos antes para deixar o ambiente já preparado para a criança, né? Depois que eles têm ali o café da manhã, eles se servem tudo, então tem o momento do tidy up, né? Que é como a gente fala, para que eles ajudem na organização, né? Para tirar a mesa do café da manhã, então eles ajudam e a gente sempre inclui eles nas atividades, seja nas atividades de alimentação, se eles vão comer, então eles vão lá se servir, eles colocam a comida no prato, né? Seja no café da manhã, seja no almoço, seja na hora do jantar, seja nos lanches, né? Entre as refeições. Então, eles se servem. Depois que eles terminam, eles têm a obrigação de pegar o prato deles. Na hora do almoço, tem um espaço lá onde eles lavam. Gente, eles lavam os pratinhos deles. Lógico que não fica aquela coisa, mas depois vai para a dixa, que é onde é a lavadora de prato. Mas eles fazem isso. Então, terminou o café da manhã, eles têm a obrigação de pegar o prato dele, o copinho dele, deixar ali na pia, né? E depois recolher, né? Colocar o suco na geladeira. Então, tudo é pequenininho. Então, eles colocam o suco na geladeira, guardam e ajudam nessas atividades. Depois disso, eles estão livres para brincar. A sala, ela é dividida, e eu vou deixar aqui uns vídeos passando para vocês. As salas, ela é dividida em áreas, né? Então, tem a área de jogos de mesa, tem a área de construção, onde tem blocos lógicos, tem legos, tem a área da cozinha, que é uma simulação ali da casa. Tem uma área ali de roupinhas, de fantasias, então tem vestido, tem fantasia de princesa, tem fantasia de policial, Paw Patrol, que é a patrulha, quase não saiu, gente, patrulha canina, que aqui é Paw Patrol. Então tem fantasias desses desenhos que eles gostam, sabe? E a febre agora, gente, é Sonic. Agora pensa, o Sonic corre. Aí eles ficam correndo o tempo todo. Aí o tempo todo a gente tendo que orientar. Olha, aqui a gente caminha, a gente não corre. Do lado de fora vocês podem correr. E sabe o que é legal, gente? É que quando eu entrei, eu não sabia nada de inglês para falar disso. Olha, não corre. E quando eu comecei a aprender o inglês, eu achei bem estranho, porque a gente não fala assim, don't run ou stop running. A gente fala walk and feet, né? Que é caminho com os pés. Com o que a gente ia caminhar, né? Se não fosse com os pés. E aí eu preparei um material muito bacana para você que começou, que tá querendo entrar nessa área, mas o inglês tá aí zerado, muito básico, ou você consegue entender, ou você é como eu, né? Eu não tinha nada de inglês, gente. E aí eu não sabia nada, não sabia falar nada. Então eu preparei um material muito bacana, fica comigo até o final desse vídeo e eu vou deixar já no link aqui para vocês com frases em inglês, as frases mais importantes, desde desentendimentos deles até momentos onde a gente pede para que eles nos ajudem a realizar as atividades, eles arrumarem a sala quando eles estão brincando, essas funções, né? Então são momentos livres depois das refeições
eles vão brincar nessas áreas. E o nosso trabalho é estar mantendo a sala limpa e segura a todo tempo, né? Logicamente que a gente não fica limpando o tempo todo, mas, por exemplo, a gente fica checando o banheiro, porque às vezes a criança vai no banheiro, logo no início eles não conseguem se limpar direito. A turma que eu trabalhei esse ano, né, terminou em julho, né, que o ano letivo aqui termina diferente no Brasil. E aí, a turma que eu fiquei esse ano foi de pré-school, que são crianças que estão ali, são crianças entre 4 a 5 anos, que vão para a National School, que é como eles chamam a escola primária. E então é um pouco mais fácil, porque são crianças maiores, mais independentes. Mas se você trabalha, quanto menor a criança, menos independente e mais dependente de você. Então você tem que estar sempre ali ajudando, né? Então a minha turma, no meu caso, eles são maiores. Mas mesmo assim, gente, até bebês, eu já fiquei na sala de bebês. Então a gente sempre está incentivando para que eles façam, para que eles tenham a habilidade de se cuidarem e cuidarem do ambiente onde eles estão inseridos. E isso é primordial, faz parte do nosso trabalho incentivar e é uma habilidade que tem que ser construída com eles todos os dias, né? Então, a brincadeira é que dá o norte, né, das atividades que a gente faz. Nessa sala em específico, ela é uma sala mista no sentido de existem crianças que estão no programa do governo que é obrigatório, que é o ICCI, tem o ICCI 1 e o ICCI 2. Quando eu falo em inglês, aí uma hora eu falo a palavra em inglês, outra hora em português, e é uma grande bagunça. Mas vocês entenderam. Então, esse programa, ele são 3 horas gratuitas, que custeado pelo governo. Então, o que é esse ICCI? É um programa de educação infantil obrigatório para crianças de 2 anos e 8 meses até 5 anos e meio. Então, a criança, ela completou ali 2 anos e 8 meses, ela já é obrigatório, né, a frequentar essas 3 horas, os pais não precisam pagar. E aí, nessa sala que eu estava trabalhando, tinha crianças que só iam para esse período, né? Das 9h30 a meio-dia e meio. Pode ser, gente, que em alguma escola o horário seja diferente, tá? Eu tô falando assim da minha experiência, da minha realidade. Então, quando essas crianças chegam, que juntam, né? Que se juntam com os outros que já estão, que fazem parte também desse programa, mas que ficam em creche porque as famílias trabalham e eles precisam estar no local. Então, essas 3 horas que é obrigatório e que é gratuito, tanto a criança que fica só as 3 horas, não paga, quanto as crianças que ficam o período todo, full time na creche, né? De 8 horas às 5, 8 horas às 4, 8 horas às 6. Tem criança que fica das 8 às 6, gente, acreditem. Eu acho uma judiação, mas tem, porque as famílias precisam trabalhar. Então, essas crianças que chegam depois, né, que se juntam ao grupo depois, têm as mesmas atividades, as áreas são compartilhadas com todos e a nossa função é ficar observando, né? São funções extremamente importantes para um educador infantil, porque a gente tem que observar eles brincando, atender as demandas ali da criança, às vezes eles se desentendem ou às vezes eles precisam de ajuda, então a gente está ali para estar atendendo essas demandas e para expandir os conhecimentos com base no interesse delas. Por exemplo, quando a gente vai para o lado de fora, né, quando tem a área do jardim, né, essa creche que eu tenho específica, tem a área do jardim, e eles são fissurados, vou deixar até um videozinho aqui passando. Gente, eles são fissurados em pegar bichos, né, do jardim. Isso entra minhoca, caranguejo, caramujo, caracol. Não é caramujo, eu sempre me confundo nessa história de caramujo e caracol. Mas caracol, e eles brincam, eles passam o tempo todinho fazendo isso.
Então, como a gente viu, percebeu que é um interesse muito grande sobre isso, então a gente expande esse conhecimento. Como é que a gente faz isso? A gente pode expandir o vocabulário, mostrando as partes do corpo, do caramujo, por exemplo, ou caracol, como queira, né? O minhocário, porque eles cava a terra e fica pegando as minhocas o tempo todo. Eu particularmente acho nojento, mas eles gostam e sim, a gente deixa, né? No início eu fiquei assim, meio que a gente no Brasil, a gente vê um menino pegando bicho, a gente, ai, deixa isso aí, menino, não pega e tal. Mas aqui é super livre, eles pegam e brincam. E aí a gente fez um minhocário, a gente montou livros de curiosidades sobre a minhoca, por que que a minhoca é importante para o solo, para o desenvolvimento da planta, para a respiração, e isso tudo na roda de conversa, a gente conversa sobre ele, sobre isso, e aumenta aquele interesse que antes era só por causa do bichinho se mexendo na terra, a gente faz com que esse conhecimento seja expandido. E por isso, gente, a gente não tem um livro didático, né? A gente não tem um material didático, um livro igual no Brasil, que a criança tem que responder aquelas páginas, tudo, e o professor tem que corrigir. Então, a gente não trabalha dessa forma, a gente trabalha baseado nas experiências deles, nos interesses deles. Então, tem um que é fanático, fissurado por Bin Laden. O que é a Bin Laden? É um carro de lixo. Então, a gente fez um trabalho atendendo esse interesse que ele tem. A gente trouxe um motorista de Bin Laden para a creche, fez entrevista com esse. Eles perguntaram, aí entraram num carro de lixo. Ai, gente. E assim, o carro de lixo aqui, de reciclagem, ele é muito diferente do Brasil. Por quê? Porque a reciclagem também é muito diferente, né? Então, tem um caminhão de lixo que passa só para pegar o lixo seco, tem outro caminhão que passa só para pegar o composto, que é resíduos de comida, né? Então, é bem diferente e eles amaram. Então, você vê, para que você vai ficar buscando planos mirabolantes, vai ficar caçando na internet? Gente, eu fiquei muito tempo, horas a fio, montando planejamento para minhas crianças, sendo que aqui a minha obrigação, o meu planejamento é feito na própria creche e isso diminui muito o meu trabalho em casa. Então eu quase não trago trabalho para casa, exceto as observações que às vezes eu não consigo fazer na sala e no meu horário de paperwork, que eu vou falar daqui a pouquinho, dentro da minha rotina de trabalho e dentro das minhas atribuições. Então, eu não tenho esse trabalho em casa de planejar, não faço isso. Eu faço no meu horário de trabalho, tá? É, outra coisa, eu fiz para não esquecer, gente, porque é muita coisa. Então, a criança, ela é a nossa maior inspiração. O que eles falam, os gostos deles, os interesses dele, essa é a nossa inspiração. Porque e é muito interessante trabalhar assim, por quê? Porque você não fica sentando o menino e obrigando ele a fazer, por exemplo, ficar cobrindo pontilhado, que é a maioria das propostas dos livros infantis é você ficar cobrindo pontilhado, você recortar, o professor tendo aquele maior cuidado para que a criança não corte o livro todo. Aqui a gente dá revista para eles, é para isso. Ele se interessa por cortar, então a gente leva jornal, leva revista, papel de todas as texturas e espessura, porque ele se interessa em estar cortando tudo. Então, antes que você tenha um problema dele estar cortando a camisa, o cabelo ou qualquer coisa do tipo, você deixa material à vontade. Então, tem tecido, tem plástico, tem papelão, tudo. E aí a gente deixa disponível, a hora que ele quiser pegar, ele vai lá e pega. Tem uma criança lá que se a gente deixar, ele fica o dia todinho desenhando, colando. Olha, é uma graça ele. E às vezes a gente fala assim, vamos brincar de outra coisa. Aí ele vai, brinca, fica 5 minutinhos, mas volta pro papel e fica cortando. E para que a gente vai podar uma criança dessa, sendo que o interesse dele é esse? Então, o que a gente faz? A gente faz dar mais possibilidades, outras novas texturas para que ele
Trabalho. E o professor tem que ter uma sensibilidade muito grande a isso, gente, porque às vezes o brincar para o adulto se perde no conceito de que não tá fazendo nada, tá brincando. Mas na brincadeira ele tá desenvolvendo, porque é assim que a criança aprende. E existem várias pesquisas, muitos teóricos que apresentam a brincadeira como uma forma humana de se desenvolver. Então, não é uma prática particular. Inclusive, nas nossas universidades brasileiras, a gente tem muito, a gente estuda muito sobre o papel da brincadeira na educação, mas infelizmente a prática é muito distante disso no nosso país, né? A rotina de alimentação deles, gente, eles seguem a regra de 3 por 3, né? Então, a cada 3 horas tem alimentação. Então, cada vez que tem alimentação, a gente tem que ficar atento à higienização do ambiente, né? Então, a criança terminou de comer, então a gente higieniza o espaço, a mesa, se caiu alguma coisa no chão, a gente tá limpando, então faz parte da nossa função limpar o ambiente, né? É claro que a criança ela ajuda, mas pesado mesmo, quem faz é quem? A gente, né? Então, essas refeições são ofertadas pela creche e eles têm lá uma diversidade uma diversidade não, né? Mas ali, o almoço Irish e a comida Irish é engraçada. Por exemplo, o almoço geralmente é sanduíche, eles têm um costume muito grande de sanduíche ou sopa, né? Esse é o almoço deles. E a janta geralmente costuma ser batata, ou arroz ou pasta, né? E com algum tipo de molho. Então, geralmente a base é essa, o carboidrato, né? Ou batata, ou pasta, ou arroz. Sempre isso, e aí alguns molhos, às vezes de frango, às vezes com carne, às vezes linguiça, eles não chamam linguiça, salsicha, né? E aí, no final da tarde, a última refeição, ela é por volta das 3 horas, e aí tem crianças que não gostam muito, aí no final da tarde a gente usa, deixa ali à vontade para eles, à vontade entre aspas, porque no final da tarde, gente, as crianças já estão indo embora e tal, e aí a gente não quer atrapalhar também a refeição, a última refeição que eles têm com a família. Então geralmente a gente dispõe ali umas frutas ou raisins, sabe raisin, gente? É tão comum eles comerem isso como um snack, sabe? Que é uva passa. Então, a gente sempre tem ali alguma coisinha para eles mastigarem. E outra coisa que eu já tenho falado sobre isso a higiene e a segurança da criança, ela é uma das nossas rotinas. Então, a gente sempre tem que estar atenta se tem lixo na sala, como que tá os brinquedos, se quebrou, se tem algum equipamento quebrado. Então, a gente deixa tudo bem organizado. E no final do dia, quando todas as crianças foram embora, a gente faz uma limpeza ali para o outro dia. Tem algumas creches que tem o pessoal de limpeza, mas geralmente as pessoas de limpeza, elas vão só passar o mop, que é o pano de chão, sabe? O esfregão. Então eles vão lá, passa o pano, mas o trabalho pesado mesmo quem faz somos nós. Então a gente ergue as cadeiras, deixa o espaço ali livre para quando eles chegarem. Pode ser que tenha uma creche que tenha alguma diferença e tal, mas no resumo, e nas creches que eu já fiz entrevista e que eu pergunto, como que é a situação de limpeza, se tem alguém para limpar, a gente que limpa. Então eles sempre falam que é a gente que cuida ali da limpeza e da segurança. E um outro ponto muito forte que é nós que fazemos é a questão da comunicação com as famílias. Gente, quando eu comecei, eu quase que entrei em pânico, porque eu queria morrer, ter que falar com as famílias, e eu me escondia. Gente, era terrível. E aí depois eu fui criando confiança e tal, e fluiu, né? E eu digo para você que é possível as famílias, essa em especial, essa creche que eu estou, eles são bem compreensíveis, tem famílias de outros países, né? Então eles são bem compreensíveis, bem didáticos. Tem um outro que faz umas caras assim e tal, mas aí, né, você releva e... Então,
A minha barreira maior foi a questão da comunicação, realmente, porque eu era zerada de inglês. Hoje tá melhor, mas ainda não tá 100%. Eu digo que melhorou 50%, mas eu ainda luto muito para aprender o inglês, para aprender a me soltar mais para falar. Eu digo que estou mais confiante, mas tem hora que eu não entendo nada que a família fala. E se é algo que eu vejo que ela. Porque eu falo assim, né? Eu usei da esperteza. Quando eu começo a falar tudo, eu disse: você vai mandar essa informação por e-mail? Ela, vou sim. Eu falei: então tá ótimo, fica perfeito pra mim. Manda por e-mail, porque aí todo mundo sabe. Aí eu me salvo, né, gente? Porque às vezes falo, não entendi nada, aí eu uso o negócio do e-mail, né? Eu falo: olha, manda por e-mail, porque aí fica todo mundo sabendo, tá tudo certo. Agora, outro detalhe da comunicação é falar no telefone, porque às vezes eles deixam o telefone na minha sala, lá na sala onde eu trabalho. Eu não trabalho sozinha, mas geralmente às vezes acontece de uma ir pegar alguma coisa e essa. Enfim, eu fico sozinha, o telefone toca é pra atender, gente. Às vezes eu atendo e às vezes eu deixo tocar, finjo demência e não atendo. Sei que tenho que superar isso, mas para você que não fala inglês, quer aprender, e gente, apesar de todos esses sofrimentos, essas coisas, eu ainda garanto para vocês que é bom. Você se liberta de muitos medos. Uma outra coisa que é nossa obrigação é fazer todos os registros e documentação das coisas. Como nós não usamos livro didático, nós precisamos fazer um diário do aprendizado. O que é esse diário do aprendizado? É onde nós registramos e colocamos tudo o que aconteceu durante todo o ano. Então, por exemplo, lembra da história da snail, que eu quero só falar snail, do caramujo, caracol? Então, a criança, né, apaixonada no caracolzinho lá. Então, as atividades que a gente fez, de recortar o caracol, fez ali uma casinha pro caracol, a gente tirou a foto da criança brincando com o caracol, a gente vai colocar nesse livro, né, que a gente chama de Learning Journal, que é onde a gente coloca o diário de aprendizado. Então, tem texto, tem fotos, tem as produções das crianças, a gente coloca tudo lá. A gente coloca as habilidades, né, que foi desenvolvida naquela atividade. Por exemplo, a criança, ela estava brincando lá de fora e ela estava correndo, e eu tirei foto dela correndo. Então, há uma habilidade motora. Ele estava subindo, tem uns pneuzão grandão lá, né, ele estava subindo no pneu, escalando o pneu. Então, é uma habilidade motora também. Aí pegou a tesoura, é uma habilidade de corte, né, de recorte. A habilidade tava desenhando, então uma habilidade de motricidade fina, né? Que mais? Tem muito a questão da comunicação, né? Da roda de conversa. Enfim, gente. Então, onde a gente tira, já que não tem livro didático tal, qual que é o documento que nos respalda para fazer essas observações no Learning Journal das crianças, que é o diário de aprendizagem? A gente tem o Aister. Esse Aister, vou deixar o nomezinho aqui, é o currículo da Irlanda, é o currículo da educação infantil. Então, tem todas as habilidades que é preciso serem desenvolvidas na criança durante o processo ali da brincadeira, né? Onde eles estão brincando. Então, a habilidade de comunicação, de pertencimento, a habilidade de motoras, tem uma que é pensando e fazendo, né? Mais ou menos isso. Então, todas essas habilidades estão neste documento que, por sinal, esse ano sofreu algumas alterações, poucas alterações, mas sofreu uma alteração. Então, quando a gente vai fazer essa documentação, documentar, né, tem os relatórios também das observações que a gente faz com a criança. Então, por exemplo, a criança estava brincando com o caracol lá. Então, a gente fica atento ao que ele tá falando. Ah, ele tá se mexendo. Olha, ele tá andando. Olha, ele deixou, porque o caracol, quando passa, ele deixa um rastrozinho, né? Meio melequento. Então, essas observações, ouvir, ficar essa escuta ativa, né? Que para quem não sabe falar inglês, isso é um problema, mas a gente não trabalha sozinho, tá? Então, eu tive muito apoio da minha professora líder. Então, tinha coisas que eu não entendia
E ela falou assim, ó, Fernanda, fica tranquila, coloca o que você entende, o que você consegue entender. E a criança, ela te ajuda muito, gente. Eu tinha um grupinho de criança maravilhoso. O que a gente fazia? Como é um trabalho muito artesanal, né? Eu vou deixar aqui um vídeo, acho que eu ainda tenho um vídeo de fazendo isso, que eu gravo muito vídeo pro TikTok, vídeo curto, aí eu posto. É uma atividade artesanal. Então, por exemplo, esse ano a gente teve 22 crianças, que é o comum de ter numa sala. Então, para 3 professoras. Então, não fica só para a professora líder fazer isso, né? A professora líder, ela tá ali dando um suporte, mas o trabalho é dividido para as 3. Então, não é só a líder que faz o planejamento, não é só a líder que faz os diários de aprendizado, não só é ela que faz as observações, você também vai ter que fazer. Eu fiz, e se você quiser ir para essa área, você também vai ter que fazer, salvo se a creche, né, a instituição tiver uma outra demanda. E eu quero, né, acelerar aqui, que eu não quero que esse vídeo, não queria, né, que o vídeo ficasse tão grande. Então, basicamente, esse é o nosso trabalho. Eu tinha dito anteriormente que eu não levo o trabalho para casa, salvo observações, porque como é no computador e eu também faço rapidinho, tenho a ajuda do meu amigo ChatGPT, que ele é muito importante agora, tá me ajudando muito, tanto no aprendizado do inglês, quanto fazer essas observações. Então, é uma ferramenta muito boa para quem ali tá engateando no inglês ainda. Então, a gente tem toda semanalmente, pelo menos na teoria, é para acontecer. A gente tem um momento que chama de paperwork ou no contact time, que é o momento que a gente não fica com as crianças, a gente vai para uma outra sala para fazer essas observações, para fazer o Learning Journal, ou tem o Learning Story também, que é o que a gente faz para apresentar para os pais. No final do ano letivo, as crianças levam para casa esse Learning Journal, que vai estar dentro, fica um livro mais ou menos assim, gente. Porque todas as atividades que eles fizeram, todas não, né? Tem umas que são repetitivas que a gente coloca só no folder e tá tudo certo. Mas a gente cola tudo, foto, cola o que eu já mencionei para vocês. E aí no final do ano, as crianças levam para casa e fica ali documentado o processo de aprendizagem deles durante aquele ano letivo. Isso acontece também na sala dos bebês, na sala das crianças de 3 e 4 anos, né? Mas o pré-school, ele é mais detalhista, porque como o próprio nome já diz, ele é pré-escolar. Então, ele precisa de mais informações e de mais substratos. Não vou dizer substrato, né? Mas ele precisa de mais para poder ali estar desenvolvendo, para que ele esteja, como o próprio nome diz, é pré-school, para que ele esteja preparado para escola, né? Então essas são as nossas atribuições. E um professor como eu, que era assistente da professora líder, o salário, gente, ele não é de acordo com a posição, pelo menos lá nessa creche onde eu trabalho, não é assim. O salário é baseado na sua qualificação e experiência. Então, como eu tenho um level maior, então meu salário é baseado no meu level. Então, para trabalhar nessa área, você tem que ter uma qualificação mínima, que é o level 5, né? E eu tenho vídeos aqui falando sobre como qualificar o diploma, como trabalhar em creche, mesmo sem falar inglês. Eu tenho muitos vídeos aqui que eu gravei e deixei aqui para vocês. Alguns precisam até ser atualizados, por isso que eu estou fazendo esse, para dar uma atualização mais panorâmica desse trabalho, né? E se você não tem formação em pedagogia, mas é formado em letras, é formado em técnico de enfermagem ou psicólogo, mas a sua área de atuação foi com crianças, mesmo sendo nessas áreas diferentes da pedagogia, mas você trabalhou diretamente com criança, você pode validar seu diploma também. E vou deixar um material aqui embaixo, no link abaixo, falando sobre como validar diploma. Gente, o material tá muito bacana, né? Insignificantemente barato para a qualidade de informação e você vai estar ali
tendo assim os seus primeiros passos, fora também que a questão do inglês, né, de tem muitas palavras que a gente, até quem sabe falar, mas como a área específica é a pedagogia, então tem muitas palavras que são diferentes, né, do nosso cotidiano, mesmo de quem, por exemplo, quem trabalha na enfermagem, né, para trabalhar com criança, mesmo sabendo falar inglês, então tem algumas coisas que são diferentes, e eu deixei ali, né, acho que tem mais de 1000 frases de situações do cotidiano infantil, né? Como desentendimento, como hora de comer, questão do autocuidado, né? Como ele falar com a criança para ele se limpar, para ele ter cuidado para não machucar o colega, para ele não se machucar. Enfim, fiz um material completaço, único e exclusivamente para os meus queridos seguidores. E você assistiu até aqui e ainda não me segue, por gentileza. E também, gente, vou dar uma dica aqui que eu dei lá na minha rede vizinha, né, no TikTok, da questão de dá para fazer esse curso de childcare gratuitamente, né? Mas só que é para residentes permanentes, para quem já mora aqui na Irlanda, para quem tem cidadania europeia ou algum visto de família, né? Que é o meu caso, eu tenho um visto Stop 4, que chama, né? Visto 4, que é de família. Então você pode estudar de graça. Então aproveita a oportunidade que você tem de estar morando num país que vai te subsidiar para você voltar aos estudos e ir para uma área que cada vez mais tem necessitado de pessoas para trabalhar, né? E se você tem todas as qualificações, mas não está conseguindo emprego, me acha, gente, nas redes sociais. Vou deixar todas as minhas redes sociais aqui embaixo e fala: Fernanda, já tô na Irlanda, tô tentando e não tô conseguindo emprego em childcare. Eu tenho assistido seus vídeos e tenho visto que você fala que é fácil, mas para mim tá sendo difícil. Mulher, homem, fala comigo, me procura lá, que eu vou ter a maior alegria de conversar com você e de repente daí uma luz para vocês, tá bom? Se você gostou desse vídeo, já deixa um joinha para mim. E, gente, não se esquece de se inscrever, porque como você sabe, né, a gente que faz conteúdo aqui na internet, a gente quer saber se a gente está sendo relevante de alguma forma, porque senão, do que adianta o nosso trabalho? Mas se eu fui relevante para você, já valeu a pena. Te espero no próximo vídeo e não esquece de olhar os links que eu deixei abaixo. Até o próximo.